Oi, boa noite, meus amores. Hoje nós vamos iniciar a segunda Reis, capítulo 17. Vai dar tempo, se Deus quiser, fazer 18 também. Como vocês podem ver na tela, vocês têm um mapa hoje. Ele é uma. A gente vai ler o que está acontecendo, a gente vai, né, enxergar essa geografia aqui no texto de hoje, com certeza. Como vocês sabem, eu não fico caçando e parando, porque são muitos nomes e eu realmente não sou boa com os mapas. Quando eu tenho que mostrar onde é, eu fico caçando, caçando, e quando eu tô lendo, eu fico focada no texto, e aí. Então, assim, eu vou deixar aberto, em aberto, para vocês irem procurando, mas só dando uma breve explicação. Aqui, a gente tem dois verdes, tá vendo? A gente tem um, quer dizer, na verdade é um verde só, e aí a gente tem uma demarcação aqui que fica como se fosse uma película em cima do verde mais claro, né? Para nos indicar o Império Assírio, né? Então, quando toda vez que a gente começar a falar de Assíria, de Assíria, de Assíria, a gente vai entender dessa forma. A gente vai prestar atenção de como tá escrito e feito aqui. É a mesma, como é que diz? É a mesma Assíria de hoje que a gente conhece? Síria, não Assírio, né? Não, não é a mesma, tá? Síria que a gente conhece nos muros de hoje, atuais, seria Arã, que é onde a gente já leu algumas vezes, a gente já falou, eu acho, se não me engano, algumas vezes sobre Arã, que é onde seria a Síria, especificamente onde a gente está. Então, essa área inteira aqui, ela é como tu diz? Ela é uma o império, desculpa, ele é o Império Assírio, ok? E aqui onde vocês estão vendo aqui na mãozinha é Judá, aqui dentro, nesse pontinho aqui, ó, dá mais um, zoom. Não dá para ver muito, mas dá. Esse pontinho aqui é Jerusalém e Samaria. Hoje a gente vai ouvir bastante sobre Samaria. Então, Samaria aqui, ok? Então, imaginem Judá, imaginem Jerusalém, imaginem Samaria, e aí a gente vai, obviamente, lendo e vai entendendo. Mas só para ser algo mais por cima, assim, só para vocês entenderem. Essas marcações, assim, não se liguem nelas, não, porque eu quis o mapa que pudesse somente mostrar mesmo a, a localização de alguns dos nomes que a gente vai falar, né? Apesar de alguns serem em inglês, aliás, essas aqui serem em inglês e a gente em português, mas a gente vai entender, tá bom? Não é tão difícil de entender, Jerusalém também não muda. Então, é isso, tá? Então, vamos iniciar e vamos fazer nossa oração especificamente. Mas, por favor, fiquem com os olhos aqui no mapinha para vocês poderem entenderem. Aqui a gente também tem, ó, o Reino do Egito, aqui a Península do Sinai, né? Monte Sinai e tudo mais, toda a península dele, e aqui tem a caminhada. Eles saindo do Egito, passando por todos os lugares que a gente já leu. Então, só para dar algo mais é, concreto para vocês. E que tem uma outra demarcação também, que ainda fica maior, tá? Do Império. Mas só para vocês entenderem que essa parte com essa aqui é onde nós vamos estar hoje na leitura. Então, vamos lá. Fazer nossa oração, Senhor, obrigada por esse dia de hoje, pela sua proteção divina em todas as áreas da nossa vida, espiritual e física, porque nós estamos aqui hoje para ouvir a sua palavra, então significa que nosso corpo está, e nós também sabemos que nosso espírito também está. E o Espírito Santo nos guia até aqui, nos traz até aqui, porque a necessidade do corpo se alimenta do que é do corpo e do espírito. Então a gente só agradece por esse momento espiritual na qual estamos unidos aqui agora para ler e aprender a sua palavra. Que o Senhor nos use como canal, assim como nós vemos tanto nos capítulos de ontem, antes de ontem, do início da live de hoje, e vamos ver no futuro também, o quanto o Senhor usa pessoas como ferramentas para o seu propósito, como ferramentas para a salvação, Senhor. Nós, como seres humanos, nós temos muitas distrações, nós temos muitas coisas do mundo que também nos é dito na Bíblia que não tem como fugir, porque senão a gente teria que sair do mundo, né? Mas o Senhor nos diz sobre a sua santidade e como nós devemos aprender a partir da palavra. Não é o que a gente acha que pode ser pecado ou não, não é o que a gente acha que pode ser bom ou não, ou ruim ou não, ou pessoas
que nós não temos a capacidade de conhecer o coração de fato, só o Senhor, isso é bíblico. Então, a gente agradece por esse momento de união, esse momento de comunhão com o Senhor, e a gente pede, Jesus, para que o Senhor possa ter misericórdia na nossa vida, misericórdia no momento que a gente acorda, até o momento que a gente vai para a cama, Senhor, que o Senhor nos dê a certeza, aliás, eu não tenho que dar, nós já temos a certeza, mas que o Senhor nos dê a capacidade de entender a sua misericórdia todos os dias, com o ar que respiramos, com o alimento que comemos, com pessoas boas ao nosso redor, com o poder que nós temos no teu espírito de performarmos milagres na vida das pessoas. E, Senhor, milagres não são mágicos. Porque às vezes a gente acha que milagre é só o que pode ser transformado visivelmente aos olhos, e não é. Nós sabemos que a nossa oração é um poder, nossa oração é um milagre. Orar pelas pessoas que nós amamos, orar por pessoas que às vezes nós não conhecemos, mas pedem por oração. Orar por pessoas principalmente que necessitam da nossa oração, necessitam do seu chamado, necessitam de ser salvos. Isso é milagre, Pai. Milagre a gente não pode colocar ao lado dos milagres feitos pelos apóstolos naquela época, apesar do Senhor que nós dizer o Senhor que nós faremos muito mais que o Senhor se acenderia e nós continuaríamos aqui. Então nos capacita, Jesus, para que a gente possa ser um ponto de milagre onde quer que a gente vá, com as nossas palavras, com tudo aquilo que a gente aprende vida do Senhor, com as nossas atitudes, que as pessoas olham para nós, possam ver o reflexo daquilo que o Senhor é na nossa vida, e que o Senhor possa nos refinar cada vez mais, porque nós carregamos o seu nome. Proteja-nos contra todos os males, contra todos os olhares negativos, contra o exército do diabo que tenta nos parar, que tenta nos colocar em situações tristes, ou em situações não só miseráveis, como se nós fôssemos miseráveis, é porque nós não somos. Nós temos um Pai que nos protege, nós temos um Salvador. Então, as mentiras que Ele nos conta, mentiras que a gente vê no nosso lado externo, que alcançam e que de fato impactam a gente às vezes, que a gente não possa olhar para o lado, Senhor, e ter inveja das pessoas, ou olhar para aquilo que alguém vive ou posta nas redes sociais, porque o Senhor fala que a gente não pode ter inveja das pessoas, principalmente porque nós não sabemos de onde vem aquilo que a pessoa vive, do que a pessoa faz, de como que é a vida daquela pessoa. Então, que nós possamos estar focados na nossa história, na nossa vida, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento espiritual junto com o Senhor. Senhor, nos dê a mão, que o Espírito Santo seja o nosso GPS, seja a nossa orientação, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, de Ti, que é a vida, que a gente possa depender do Senhor. Assim como vimos ontem, como vimos antes de ontem, vamos ver hoje, em tantos outros dias, que tantas pessoas têm poder de acessar a Ti, mas preferem o mundo externo, preferem coisas externas, preferem resultados rápidos, preferem coisas que não vêm do Senhor. Então, a gente agradece nesse momento por essa oração, por essa live, e que o Senhor nos abençoe, para a honra e a glória do seu nome. Amém. Então, vamos lá. Desculpa, pera. Nós somos vitoriosos no seu nome e que essa live ela é consagrada a ti, sempre, Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. A gente vai iniciar capítulo 17. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Samaria, por aqui. Samaria. Deixa eu colocar uma para esse lado aqui, eu acho que não vou enxergar. Aqui, pronto. Vamos lá. Samaria, cadê? E reinou por 9 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagaria tributo, como se fosse filho, né? A gente já viu sobre isso. Então, Salmaneser era o rei, especificamente, da Síria, em todo o reinado que a gente já falou aqui, essa parte verde especificamente, aqui também se expande depois. O rei da Assíria, porém, descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado mensageiros a So, rei do Egito, e já não pagava tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso,
Salmaneser mandou prendê-lo e lançá-lo no cárcere. Aqui é o Egito, tá? Vou dar um zoom out aqui só para vocês poderem. Esse aqui seria o reino do Egito. E aqui é o reino da Síria. O rei da Síria conquistou Samaria e depois, no cárcere. O rei da Síria atacou todo o país e atacou também Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Joséias, o rei assírio conquistou Samaria por completo e deportou os israelitas para a Síria. Então, daqui que eles estavam em Samaria, eles foram lá para a Síria, deportados, né? E isso, gente, tem a ver com a resposta, não é a resposta de Deus, mas o resultado da desobediência contínua deste povo. O motivo deles agora irem para cativeiro assírio é uma vergonha para eles. Porque como que eles podem ter o Deus maior, o Deus de todos os deuses, Deus de tudo que você pode imaginar, do Criador de tudo, e serem agora novamente cativos? Então, o cativeiro assírio é uma vergonha para eles. E esse é o resultado da desobediência que eles tinham. Agora, imagino que em qualquer lugar que eles vão, eles se misturam com os povos, eles pegam as tradições, eles pegam tudo o que o outro povo faz e mistura. Agora, imagina chegar nesse momento na Síria e como que vai ser isso. Então, vamos continuar. O rei da Síria está... Pera, desculpa aqui. No 9º ano do reinado de José, a Síria conquistou Samaria e depois... Tá. Então, eles foram distribuídos para a Síria. Ele os colocou em Alã, aí você pode... Alá aqui em Hala, ou Alá aqui no mapa, que a gente consegue ver, ó, tá aqui. Gozã, junto ao rio Abor. E nas cidades dos Medos, então é aqui, cidades dos Medos por aqui, e aqui a gente tem Ai, aqui a gente tem Gozã. Então, todos os lugares aqui que a gente está sendo mostrado especificamente foi para onde eles foram levados, ok? Isso tudo aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus. Então, veja, nossa, mas eles vão para o cativeiro, pecaram contra o Senhor. Você tem sempre 2 opções. Você tem a opção de escolher o que você quer pelos seus próprios olhos, a sua própria vida, as suas próprias escolhas, e acaba a consequência, obviamente, como também o pecado contra o Senhor. Ou, aliás, ou estar junto com o Senhor. Então, você sempre vai ter essas 2 opções. Não tem a terceira, tá? Não tem a terceira. Infelizmente, para quem gostaria de ter uma terceira, não é uma boa notícia, não tem terceira. Ou se anda com Deus, ou se anda sem Deus. Tem como metade, metade. Por quê? Porque a gente vai ler agora. O seu Deus, que os tirara do Egito, livrando-os das mãos do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Essa palavra é muito importante. Por quê? Porque você não nasceu sabendo nada de religião, você não nasceu sabendo nada de outras religiões, outras crenças, outras formas de idolatria. Você não nasceu sabendo. Você foi introduzido a algo que já existe, como a gente falou ontem. Antes de tudo veio ele. Então, se antes de tudo veio ele, tudo que foi criado pelo homem, porque não tem nem comparação a gente falar da Bíblia Sagrada, foi criada por Deus, escrita por Deus, né? Contra o que foi criado pelo homem. Então, nós somos introduzidos às coisas. E aqui eles foram introduzidos a outros costumes. Então, quando você fala, por exemplo, de uma religião hoje, ou de uma festa religiosa hoje, ou de costumes religiosos hoje, você foi introduzido. E não foi por Deus. Porque você está vendo aqui o que aconteceu. Pode pôr isso aqui em 2024 e adicionar aqui tudo aquilo que não está na Bíblia, que você foi introduzido na sua vida e você acha que é normal hoje. É óbvio que vai ser normal. A mentira, por exemplo, é normal para aquele que só mente.
que tanto mente que chega a acreditar na própria mentira. É normal para as pessoas também atacarem Jesus Cristo, não atacam nenhum das outras. Vocês não veem em Instagram as pessoas atacando, não vou dar nomes aqui, mas outras religiões, outras formas de encontrar a paz, de encontrar a calmaria, de fazer com que o corpo esteja linkado. Você não vê atacando, você vê adoração. Países que adoram, tem imagens imensas, né? Tem um testemunho meu pessoal que eu posso compartilhar, então eu posso dizer, eu fui para a Tailândia, eu não lembro nem qual foi o ano, gente, mas deve ter uns, sei lá, 7 anos, 8 anos, talvez eu nem lembro quanto foi. Mas eu fui para Tailândia e eu fui novamente, eu fui em um templo lá, para vocês verem que parece que faz, assim, como é que eu vou explicar isso? Parece que da forma com que Deus trabalha na gente, eu sou, por exemplo, convertida mesmo, há 40 anos. Mas não fui. Eu era igualzinha esse povo aqui, ó, Samaria, metade Deus, metade outra coisa. Eu era absolutamente igual. E a gente está falando de uma pessoa nos 30 anos, na casa dos 30 anos. Então, eu era igual. Eu tinha Deus, Jesus maravilhoso, amo, te amo, oro, faço oração, eu canto, eu adoro. Mas quando é para descobrir outras coisas, eu descobri. Então eu fui introduzida a outros costumes, como está escrito aqui. Então eu, por exemplo, meditava e eu queria muito ver a imagem do Buda, porque eles têm lá na Tailândia um templo que tem um Buda de, acho que, gente, eu não sei nem quantos metros são. Deixa eu dar uma rápida pesquisar. Esperem, rapidinho. Hum, deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, 92 metros de altura e 63 metros de largura. Só para vocês terem noção. E como eu ficava metade, né? Eu sabia sobre isso. E falei, eu quero ir lá ver, conhecer, eu quero. Então, fui lá, o meu tempo, eu também tinha tempo com a natureza, acordava de manhã, linda, ilha, sol, montanha, tudo mais. Mas como eu já estava na Tailândia, o que eu fiz? Quero conhecer o mundo, né? Então eu fui e vi essa imagem, 92 metros. Ele não fica em pé, 92 metros, ele é deitado. Então, ele é deitado. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que vocês estão com, né? Deixa eu ver se é para vocês. Aqui, calma. Vê se vocês conseguem ver o tamanho. Eu falei que ele é deitado em pé, gente. Ele é em pé, quer dizer, é em pé, é sentado. 92 metros. Imagina que isso é uma escada para as pessoas sentarem. Olha o tamanho de uma pessoa aqui. 92 metros. Tem outro também que eu visitei, que é o que eu confundi. Buda, eu acho que é. Peraí, Buda, deixa eu ver se eu consigo achar um rápido. Esse aqui. Esse aqui, ó. Olha o tamanho disso. Esse foi o templo que eu fui, tá bom? Olha aqui, ó. Tamanho disso. Ele tem 46 metros de comprimento e ele é todo coberto de ouro. Vocês não vão conseguir ver aqui que tem umas pessoas aqui, né? E tem uma faixa, não tocar. Eu tenho uma foto no meu celular com essa parte não tocar e eu rebelde querendo tocar e para tirar uma foto, uma coisa inútil, uma coisa infantil, uma coisa desrespeitosa com as regras, né? Especificamente só a regra do lugar. Mas esse Buda aqui, eu fui lá e queria tocar nele. Uau! Imagina que ele foi realmente isso e aquilo. Aí você volta para cá e você lê isso aqui. Introduzido aos costumes. E eu fiz isso. Os costumes deles, eu fiz isso. Eu estava ali. E eu posso dizer para você que hoje, com o coração totalmente entregue a Deus, com a vida completamente entregue a Deus, porque antes eu achava que eu tinha também, e que Deus era tudo de bom, maravilhoso, mas também tinha outras, né? Essa lealdade, essa fidelidade, integridade de se entregar a Deus completamente, eu não.
Então, é interessante a gente ver como Deus trabalha na nossa fé, porque eu faço parte disso, eu fiz parte disso aqui. Então, quando a gente fala, ah, não, mas é só uma igreja. Não, mas é só uma festa. Não, mas é só isso, é só aquilo. E a gente vê que não é só. É introduzido algo que não é bom aos olhos de Deus. E eu agradeço a Deus que é tão perfeito, porque todos nós temos um testemunho, porque esses testemunhos, eles tocam as pessoas. Alguma pessoa que está ouvindo agora, que vai ouvir depois, vai dizer, nossa, eu também faço isso. Nossa, eu também achava, nossa, sério? Então, nós somos usados por Deus. O porquê dele me chamar na idade que ele me chamou, na idade que eu tinha que ele me chamou, é plano dele. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi lá, eu não teria hoje como falar para vocês desse Buda especificamente, que pode ser que algum de vocês aqui gostariam de ir lá para tocar, para ver. E o templo inteiro que eu fui lá são vários e vários. O templo é imenso. Você anda horas para você conseguir. E tem todo um costume. As mãos, os sapatos tem que tirar. E são coisas que você vive. A hora que Deus decidiu me chamar, ele me desintroduziu, se é que é uma palavra isso, desintroduziu, acho que é, não sei, a esse costume de que estava tudo certo, de que estava tudo bem, de que Deus aceita as coisas porque Ele é amor. E a gente vê aqui que não se engane, não é. Toda vez que você pensar, não, mas é só isso, é só aquilo, veja isso. Nós somos introduzidos a costumes. Os israelitas praticaram o mal secretamente, como se essa palavra existisse para Deus, contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram santuários locais. Então, assim, é todo lugar, São Paulo, é Rio. Você vê quando ele fala aqui, ó, todas as cidades, você vê tudo. Todos os países, cidades, tudo, tudo. Costumes de outros povos. Ergueram colunas sagradas, postes de Azerá. Então, agora a gente está falando de deuses. Agora a gente está falando de postes onde eles guardavam as imagens, agora a gente está falando das colunas, agora a gente está falando, né? Em todo o monte, alto e de baixo, de toda a árvore frondosa, porque é isso aqui que a idolatria faz. Todo lugar você tem que ter uma imagem, todo lugar você tem que ter um penduricalho, todo lugar você tem que ter uma medalhinha que vai te causar fé, que vai te dar fé, como se aquele material fosse te causar algo. É isso o que a idolatria faz. Em todos os santuários locais queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Fizeram males que provocariam a ira do Senhor. Prestaram culto a ídolos, em ídolos, plural. São vários, e hoje são vários também. Embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. Existe algo mais claro na palavra de Deus que possa ser tão escondido para alguém a ponto de não entender o versículo 12? Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. Qualquer outra interpretação de Novo Testamento, de romantização de idolatria, de como alguém vai te explicar o que é idolatria, não façam isso. Ah, mas o líder X disse que não é idolatria, que isso aqui é só uma homenagem. Não façam isso. Não tem como ir contra isso, gente. Aqui não está decifrado em letras esquisitas ou em símbolos. Não façam isso. Não há desculpa. Não se deixe enganar ou ser introduzido por experiência. Não, mas eu tive experiência linda com esse Deus. Não nosso, né? Mas com qualquer outro Deus. Com a imagem X. Eu tive. Porque, veja,
Quando eu ia lá, quando eu fui lá nessa imagem que eu mostrei para vocês do Buda, minha história, minha, então pertence a mim, logo eu posso falar nomes, né? Quando eu fui lá, eu toquei nesse Buda e nem lembro o que que eu pedi, mas eu fiz pedido. Eu pensei, ai, nossa, todo mundo vem aqui, olha o quanto né, sagrado, assim, colocado essa imagem dentro de um templo, e não sei o que, não sei o que, e fui lá e toquei, como se aqui a minha fé. É óbvio que Deus é minha testemunha, não vai me deixar enganar aqui, enganar vocês, porque eu nunca me sentia conectada, porque esse vazio existe. Quando a gente tem mil deuses, mil imagens, mil cores, mil crenças, mil, né, existe um vazio que só é preenchido por Jesus. Não existe qualquer outra pessoa dizer para mim, não existe na face da Terra. Por quê? Se existisse, iria contra a Bíblia. Não tem como a gente acreditar que uma vida sem Jesus é completa. Não tem. Sempre vai faltar alguma coisa. Aí a bebida. A bebida alcoólica, ou o vício da bebida alcoólica, ela preenche, temporário. Ou as drogas, vício nas drogas, preenche, temporário. Ou passar de pessoa em pessoa na sua vida, ou de relacionamento em relacionamento, porque nada, isso preenche, temporário. Por que que uma vida de casal com o Senhor preenche? É porque é Ele que está no meio. É Ele que está fazendo o laço entre as pessoas. Ou então, ansioso, tô ansiosa, o que que eu faço? Vou fumar um cigarro. Preenche por 2 minutos, três, sei lá quanto tempo leva para fumar um cigarro, mas vai ficar vazio depois. Porque não adianta tentar colocar nada onde só Deus se encaixa. Não adianta. E tudo que a gente vê na palavra de Deus é Deus tentando e tentando e tentando, tentando chamar esse povo. E ele vai virar as costas hoje na leitura. A gente vai ver, mas tudo que a gente vê é Deus tentando salvar o povo dele chamado, e com Jesus é nós. Mesma coisa. Então, toda vez que você, ah, não, mas é só isso. Ah, não, mas é só aquilo. Você está agindo igual eu agia, está agindo igual eles aqui agem. Não tem problema. Isso não é costume, não, isso é tradição, já existe há 1000 anos. É tradição, deixa eu fazer também. Não façam isso. E não sou eu que estou dizendo, está escrito, versículo 12. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas. E, gente, todos os seus profetas. Olha quantas tentativas Deus mandou, enviou, tentou para Israel. E ele falou por todos os seus profetas evidentes: desviem-se dos seus maus caminhos. Então, você não pode me dizer, ninguém pode me dizer, na minha experiência, que o que eu fiz, por exemplo, na Tailândia, foi um bom caminho. Ai, que lindo que você fez. Tanto é que eu não me conectava, tanto é que eu nem postei. Tem uma foto, mas eu nunca postei. Eu sempre tive vergonha por algum motivo. Quer dizer, eu sei qual é o motivo, Jesus, mas eu não sabia que era. Eu achava que eu não tinha fé suficiente, que eu não me conectava com eles. Qualquer imagem, qualquer imagem. Na minha história também, minha história, meu exemplo, minha vida, eu queria muito me conectar com São Jorge, que era próximo do meu dia de aniversário, e aí eu queria muito me conectar. Tinha medalha, tinha imagem, tinha cartelinha com o coração atrás, ia na igreja deles, numa igreja deles, fazia de tudo para conseguir me conectar e não conseguia me conectar, e eu achava que eu era o problema. E aí tem um outro testemunho pessoal mesmo que eu vou dizer, muito rápido. A gente não vai conseguir fazer o 8, o 18, eu acho, mas um testemunho rápido. Tem uma pessoa e ela tem uma amiga, que essa amiga ela lê futuro, mão, cartas e tudo mais, né? E eu nunca vou me esquecer disso. Nunca, nunca, nunca. Porque eu sempre me senti rejeitada pelo mundo ocultista, ou ocultismo e tudo mais, sempre achei rejeitada, sempre achei que, ai, não tô conectada, ou então eles nunca conseguem ver nada pra mim, ou coisas do tipo. Sempre achei que eu fui rejeitada. E nesse dia, essa amiga dessa pessoa estava na sala da casa dela, e eu estava na casa da pessoa. E ela falou assim: ah, deixa eu ler sua mão. Aí eu falei: ah, claro! Ai, gente, claro, 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 meu Deus! Eu ainda falava assim: meu Deus! Aí cheguei, sentei no sofá, aí lembro dela pegando minha mão.
Ela ficou horas ali, horas não, né? Modo de dizer, mas ficou ali olhando, 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 nada. E nada. E eu dizia, ai meu, será que ela tá vendo morte? Será que ela tá vendo alguma coisa? E eu, né, achando que eu tava, não, vou emanar coisas boas para que ela possa se conectar e ver e me dizer do futuro. E aí ela falou, não sei por quê, mas eu não consigo, você é bloqueada com essas coisas. Não consigo ver. É como se tivesse uma barreira que eu não consigo ter acesso. Aí eu falei, ai, será que eu não estou abrindo minha mente direito? Será que eu não estou fazendo céu? Aí eu perguntei, falei, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho só. Como é que funciona? Ela falou assim, não, você é protegida, menina, por alguma coisa, mas não consigo te ver, não. Não consigo ver, se ler sua mão, não. Eu fiquei tão mal, mas tão mal, porque eu achava que, assim, eu não tinha o direito de ter acesso ao poder. Poder dos deuses, sei lá, poder né, da força maior, divina, que eu achava que isso tudo era Deus, né? Eu nunca imaginava que não era de Deus. Eu sempre imaginava que se era Deus, então Deus não quer me mostrar meu futuro, porque ela tá vendo o negócio, ela não pode me falar o que que é, então Deus não quer me mostrar, Deus não quer falar comigo através. Eu achava que era através, porque tem essa coisa da intercessão, né? Existe essa lavagem cerebral de algo vai interceder por você. E aí eu ficava, bom, então o São Jorge não está intercedendo por mim, então alguma coisa que eu estou fazendo errado. Ou então ela lendo, por exemplo, tem como, se ela não tem como. Então Deus não está virando as costas para mim, não quer falar comigo. Eu peço para ver meu futuro, não tem como. Eu peço para ver, eu faço oração para a imagem grande do Buda, também não tem como. Eu faço. Então, essas imagens, elas não é só de pessoas. São Jorge, na Lua. O que que tem isso? Hoje eu me pergunto, né? É a mesma coisa do Buda sentado lá. Qual a diferença? Porque um tá na Lua e o outro tá sentado? E duas coisas completamente diferentes, duas crenças completamente diferentes, mas uma só raiz. Mau caminho. Meu testemunho, minha vida. E eu estava em mau caminho. Qualquer outra pessoa que estiver ouvindo, que fizer, que faz, Deus só vai entrar na sua vida se você abrir o coração. Da forma que ele entra para aqueles que leem a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho Deus, Então, lê a palavra de Deus, primeiro, de tudo. Eu não tenho nenhum tipo como é que diz, de julgamento, para nada disso. Qualquer outra religião, entendimento, mas lê a Bíblia. Lê, mas pede para Deus para abrir seu coração espiritual, a sua mente, seus ouvidos. Porque só ler de ler, você vai voltar daqui a 10 minutos e vai dizer, não mudou nada, tá? Continua achando que a minha religião é correta e que você está errado. Leia a palavra de Deus, que é comprovadamente, né? Todos os pergaminhos achados, tudo, comprovadamente algo concreto, algo original, para aqueles que não creem, né? É algo verídico, tanto que quatro religiões a usam, né? Então, leia. E aí, quando você vê essas coisas, não debata. Não fica, não, não é possível, pera, não façam isso, mas ele está falando de culto a ídolos, mas o meu tá ídolo, mas o meu. Não resista à mudança de Deus na sua vida. Porque eu já passei por momentos em que eu estou explicando para alguém sobre arte, por exemplo, sobre coisas assim, a pessoa, deixa, não, deixa. E eu orava. E eu tive um exemplo desse muito próximo a mim, que eu explicava para a pessoa essas imagens, joga isso fora. Isso não representa nada para você. E a pessoa dizia, não, mas Deus me mostrou e disse que a pessoa estava no seu tempo, no tempo dele, né? Não no meu. Então eu fui deixando, mas eu fazia lá todo dia o trabalho de, meu Deus, que o Senhor me use. Joga isso fora. Para quê? Aí a pessoa falou, não, então eu vou botar na porta de uma igreja. E aí Deus tocando no meu coração e dizer, por que que você vai espalhar isso? Por que que você vai botar para outras pessoas crerem nisso? Então, mau caminho. E existe muitos maus caminhos. Então, prestem atenção, porque Deus fala, não façam isso. Desvie-se do mau caminho. Aliás, maus, no plural, porque são vários. Várias crenças, vários deuses, vários caminhos. Um deles foi na Tailândia, outro deles foi no Rio de Janeiro, outros deles... Então, cuidado. A idolatria é isso. Ela pode levar mais de uma hora de live, 10 dias, 10 anos de vida. O meu demorou quase 30. Glória a Deus, não foi 30. E eu dou graças a Ele, porque hoje eu posso usar o meu testemunho
de como eu estive também em maus caminhos, para aqueles que ainda têm dúvida, aqueles que lendo a palavra de Deus ainda assim vão para caminhos tortuosos. Prestem atenção no que Deus fala, não o que a Thay está falando. E eu estou falando é a minha experiência, a minha vida, isso ninguém vai tirar de mim, isso ninguém pode falar nada, porque é minha vida, minha história, meus sentimentos, minha história com Deus. Mas na sua vida, que você tem direito de fazer isso, leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Sentimento. Deus tem sentimento, Deus tem coração. Ele fala que ele tem coração. Desviem dos seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Contudo, eles não quiseram, porque isso também é direito de um ser humano, não querer. Então Deus mandou Jesus e falou: bom, agora só vai quem quiser. Quem quiser encontrar, quem quiser abrir a porta que ele bate, quem quiser, porque Deus é um assim, elegante. Deus é elegante. Ele não invade a vida de ninguém. Ele fala: você vai ser forçado. Ele vai chamar sua atenção, ele vai falar através de amigos, sinais, pessoas, porque todo mundo é usado. Ferramenta, na hora que é para chamar, minha mãe diz isso, que até quando Deus quer falar, ele usa até uma mula, porque ele de fato usou a mula, ela está usando esse exemplo da mula, que a gente lembra de Balaão, né? Usando como é que diz? A mulinha ali para parar ele. Ele queria, que o rei queria amaldiçoar Israel de todas as formas. O que ele falou? A mula parou e a mula falou com ele. Então, eles não quiseram. E você também tem a sua opção de não querer. Mas também tem que entender que Deus também tem a opção dele de não aceitar. Então, eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados, porque isso é obstinação. Quando você está ensinando algo que está escrito, que é comprovado, que está ali na sua frente, você nega aquilo, você quer proteger de todas, é obstinação. Que não confiaram no Senhor, o seu Deus, porque isso é falta de confiança. Quando você tem outros deuses, outras religiões, outras crenças, falta de confiança. O que você quiser, você pode falar o que você quiser, está escrito aqui. Não confiar no Senhor. E faz todo sentido, vamos ser coerentes. Se eu tenho Deus e eu uso metade da minha fé para Deus e para o restante, isso é confiar no Senhor? Não. Não é, porque eu vou pedir para outra coisa, vou pedir para outra entidade, para uma entidade, uma outra coisa. Onde é que isso é confiança em Deus? Não é. Então tenha certo isso na sua vida, porque está na Bíblia. Não confiar no Senhor faz as pessoas terem diversas formas de crença, como é que fala, de costume, de não sei o quê. Isso é não confiar no Senhor. A partir do momento em que você que estiver ouvindo confiar 100% no Senhor, você não vai precisar de mais nada, nem ninguém. Só as pessoas que ele for colocando na sua vida. Família, pessoas, amigos ou profissionais para te ajudar de alguma forma. Quando você confiar nele, você vai acreditar que até o passarinho que está passando na sua frente e do nada chama a sua atenção, e você olha para cima e vem um carro rápido que podia ter te atropelado, mas o passarinho chamou sua atenção, você vai acreditar que foi o Senhor. Qualquer coisa que você buscar fé, buscar esperança, que não for o Senhor, você não está confiando em Deus, no poder dele. Rejeitaram seus estatutos, seus testemunhos e a aliança que ele tinha feito com seus antepassados. Seguiram ídolos inúteis, eles são inúteis, tudo é inútil. Tudo é inútil. A gente vai ver esse Eclesiastes mais lá na frente das coisas da vida, que eu amo Eclesiastes, acho um livro bárbaro. É inútil. Minhas orações para a imagem da lua, o santo da lua, santo não, a imagem da lua, porque eu não sei se ele existiu, eu não sei se ele foi cristão, eu não sei se eu sei que ele está em cima de um cavalo com uma lança na lua. E acho, né, muita criatividade. Agora, que ele era útil, não era. Não sei quem ele foi, não sei se ele. Não posso chamar ele de santo. Como é que eu vou chamar santo? Santo é separado à parte. Não conheci, não fui amigo, não fui amiga, não tenho ideia de quem foi. Não sei se foi uma pessoa boa, se foi uma pessoa má. Inventaram uma história de que ele era um guerreiro, mas como é que eu vou saber?
para mim foi inútil. Porque o quanto eu tentava alcançá-lo, o quanto eu tentava buscá-lo e orar e fazer, nenhuma das orações foi atendida. E mesmo se fosse, seria só para poder me firmar no distanciamento com Deus. E eu agradeço a Deus nunca terem me respondido, a não ser uma só vez. Eu já contei isso para vocês aqui. E teve uma outra vez também, uma não, obrigada, Senhor, duas vezes, que eu fiz uma oração e o negócio funcionou. E aí, nessa segunda vez, eu confiei no Senhor. Eu falei assim, eu acho que foi o Senhor. Foi um momento esquisito. Eu fui a uma igreja, fiz uma oração, botei uma moeda no pé de uma imagem, e aí fui embora e o negócio deu certo. Aí eu, "Ah, deu certo mesmo, assim, logo em seguida, sabe? Mas por algum motivo, uma coisa no meu coração dizia assim, foi Deus. Aí eu comecei só a agradecer a Deus, porque eu achava que, né, sei lá, uma imagem inútil podia falar com Deus por mim. Então eu achava, ele falou com Deus, ele falou com Deus. E achava isso. Eu não tinha lido a Bíblia ainda. Tornando-se eles, e aí você me pergunta, tá, mas foi respondido sua oração. Você botou lá a moeda e deu certo, mas a resposta foi boa para você? Eu não posso dizer que foi ruim, porque tudo faz parte da minha história, né? Tudo faz parte da minha história. Então, Deus usa e está usando de novo aqui esse agora um outro exemplo, um outro testemunho. Então, eu não vou dizer para vocês que não foi, eu não mudaria, porque eu não mudaria. Tornando-se eles mesmos inúteis, imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhe tivesse ordenado, não hajam como elas. Porque Deus te chamou para ser santo, não para ser igual. E você, quando é santo, o santo que te ensinaram lá atrás, que é aquele que não peca, errado. Só Jesus não pecou. Ai, não, então santo é aquele que faz milagres. Todos nós podemos fazer milagres através do Espírito Santo. Não, então santo é aquele que canoniza. Não está escrito em um lugar na Bíblia o que é canonização. O que é esse processo? O que significa canonizar algo que o homem escolheu? Vocês já viram aqui, que a gente vai ver hoje ainda, acho que é 17 ou 18, não sei, que a gente vai ver ainda o povo escolhendo um rei que Deus não escolheu. O povo, Saúl também, mesma coisa, mas o povo escolheu. O que que eu tenho com canonização? O que que significa isso? Onde é que está escrito na Bíblia? A não ser, por exemplo, no reino egípcio, que eles faziam o corpo ficar para sempre, sei lá o que eles faziam, né? Mas tirando isso, me mostrem na palavra de Deus dizendo para canonizar algo. O que significa isso? Aí as pessoas vão lá e ficam olhando horas e horas. Veja o cuidado que Deus tem de escrever na palavra dele. Não hajam como elas. E se alguém achar que isso é uma crítica, que eu fazia. Então é crítica a mim mesmo. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si dois ídolos de metal, na forma de bezerros e um poste de Azerá. Prostraram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Os seres celestiais existem. A vida espiritual existe. O que significa prostrar-se? O que significa diante de todos? Sabe quantas vezes eu me prostrei diante de imagens, tentando um milagre, tentando uma coisa? Tantas vezes a gente faz isso, e isso está Deus dizendo, abandonaram. Então eu abandonava Deus toda vez que eu fazia isso, toda vez que eu ajoelhava. Eu lembro de um, como é que diz, um templo, não é templo, é tipo uma basílica que se chama, né? Uma basílica uma imagem específica. Eles têm a imagem específica até hoje, da original que acharam, pelo menos a história que contam para as pessoas, né? Porque eu não estava lá, eu não sei. Contam para as pessoas, e aí é o que eu vejo, não ajam como ela, que eu não estava lá. Eu não achei. A história que foi criada para romantizar uma imagem, eu não participei. Mas me disseram, era um costume, então fiz também. Todo mundo que eu via ajoelhava, passava caminhando, ajoelhando, e não sei o que eu falei, vou fazer também. Eu era nova, não sabia nem o que eu pedia. O que eu ia pedir? Nem sei o que eu pedi naquela época. Mas fiz igual. Prostrei-me diante das imagens. E aqui, meu povo, é celestial, não é porque são anjos, não.
É porque são seres espirituais, vindo de um espiritual. A gente só tem dois espirituais, o de Deus e o do diabo. Porque só tem dois. O que ficou e o que caiu para a terra. E foi isso que eles fizeram. Prostraram-se diante. Então, cuidado com as narrativas. Não é culto. Não é idolatria. Não é... Então, como é que você explica o que prostrar também é errado? Né? Então, eles prestaram culto a Baal. São vários deuses especificamente. Queimaram os seus filhos. Mesmo, de fogo mesmo, porque eles faziam isso como cultura, como costume para os deuses, em sacrifício. Você vê que isso aqui é de Deus? Onde é que isso aqui é de Deus? Onde é que queimar ser humano é de Deus? Foi ele que criou? Praticaram adivinhação. Contei já hoje meu exemplo, o meu próprio exemplo com isso. Contei para vocês que eu também me prostrei. Contei a vocês que eu também dizia, eu gosto de como tá todo mundo fazendo, vou fazer. Então, não se enganem, todos nós temos a inclinação de fazer isso. A não ser como nova criatura em Cristo, que aí ele realmente lava a gente, porque o Espírito Santo ele faz isso, ele lava a gente. Nós somos batizados no Espírito Santo, que é o que João Batista fala. Eu batizo com água, que ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, nós temos que entender. E quando nós estamos em Cristo, nós temos uma conduta a ter de crença, como é que diz? Atitude, de falas, de pensamentos, porque ele agora habita em nós. Então, praticaram adivinhação, consultaram os que anunciam presságios e contei isso também hoje, da mulher lendo a minha mão, tentando a minha... E venderam-se para fazer o que era... Venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Mas essa outra religião XYZ não tem filhos. Tá falando de outra coisa aqui, ó. Praticaram a adivinhação, consultaram, prostraram-se, não busquem formas de defender o que é errado. Eu vou sempre falar para vocês. Então, isso provoca o quê? A ira do Senhor. Então, o Senhor indignou-se, como a gente se indigna depois que a gente converte, a gente fica indignado com o que a gente faz no passado. Mas faz parte da vida. Faz parte do caminho que Deus escolheu para você até que Ele te chamasse. Então se entrega. Porque se Ele chamou, se entregue. Não tenha medo de jogar, deixar para trás tudo aquilo que faz parte do que Ele já perdoou. A partir do momento que você se converte em Jesus, ele perdoou todos os seus pecados. E está escrito na Bíblia que Deus nem lembra dos seus pecados através da obra de Jesus. Então o Senhor indignou-se contra Israel e o expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. E aqui a gente está vendo a tribo de Judá. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela. Desculpa, aqui é Judá, a tribo de Judá especificamente. Mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia praticado. Por isso, e aqui é Israel praticando, do mesmo lugar. Porque tem gente que fala, não, mas a minha família inteira faz isso. Vou fazer também. Aqui é a mesma coisa. Costume de Israel praticado. São israelitas, Israel, meu povo, está fazendo, vou fazer também. É isso. Por isso, o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele a afligiu e a entregou nas mãos dos saqueadores, até que a expulsou de sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas estabeleceram Jeroboão, filho de Nebate, aquele lá atrás que começou com o pecado, lembra? Começou com a idolatria. Nebate como rei, o qual induziu Israel a deixar de seguir o Senhor. Que isso aqui não, isso é o diabo que faz isso. Não, tá, que horror. Então, quem é o Espírito Santo que induz a gente a deixar de seguir Deus? É Deus fazendo a gente deixar de seguir Ele próprio? Só tem dois para seguir. A deixar de seguir o Senhor e o levar a cometer o grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão. Não se desviaram dele. Ele já morreu há muito tempo, viu? Para quem acredita em tradição. Há muito tempo. Isso aqui vem vindo desde a história, a gente já sabe isso. E não se desviaram deles. Até que o Senhor os expulsou da sua presença, da própria presença.
conforme nos havia advertido, por meio de todos os seus servos. E Deus nos adverte. Ele chama a nossa atenção através da nossa saúde, como a gente já falou lá atrás, ontem, inclusive, na nossa vida espiritual, profissional, amorosa, enfim, tudo. Ele nos adverte, ele chama a nossa atenção. Por meio de, mas só porque ama, tá? Porque se ele não amasse, ele deixava quieto. Por meio de todos os seus servos e os profetas. Assim, o povo de Israel foi levado da sua terra para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. Então, aqui, Judá é da tribo de Judá. Eu não quis dizer que não era da tribo de Judá, mas eles vão se dispersar. Então, significa que Judá vai estar só aqui mais. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta. Veja bem, Babilônia está para cá. Babilônia aqui, ó. Vocês estão vendo o mapinha? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui está Babilônia. Então, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, desculpa, e os estabeleceu na cidade de Samaria, que é aqui, aqui, Samaria. Na cidade de Samaria, para substituir os israelitas. Então, o que vocês estão vendo aqui é que outros povos, Puta está aqui, ó. Puta está aqui, todo esse povinho daqui, foi levado para Samaria, e aí que a gente entende o que é Samaria hoje, tá? Porque, quer dizer, não hoje, mas Samaria especificamente, por que elas não eram aceitas, os samaritanos não eram aceitos, porque era mistura de tudo, e aqui começa isso, porque vocês vão ver costumes de Cuta, deuses de Cuta, vocês vão ver costumes de Babilônia, deuses de Babilônia, vocês vão ver outros deuses, vocês vão ver de Amate, vocês vão ver de... Então, outras culturas. Imagina como se fossem outros países hoje em dia. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Tomaram posse, mas não significa que não tinha ninguém lá, né? Quando começaram a viver ali, não adoravam ao Senhor. Por isso, Deus enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dos povos, do povo mesmo. Então informaram ao rei da Síria: as nações que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não conhecem as ordenanças do Deus daquela terra. Porque eles acreditavam que cada terra tinha um Deus, aqui tem uma terra, Cuta tem outra, e por aí vai. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então, o modo operandi deles é o correto. Tem exigência para Deus. Então, por que a gente vai contra as exigências de Deus? Todos eles conheciam as exigências. Eles tinham. Por exemplo, Baal sendo vários deuses, queimava pessoas, queimava filhos, aliás, filhos. Porque o diabo ele gosta de fazer isso, imitar Deus, a gente já falou isso. Deus fez isso lá atrás no Egito, eliminando primeiro os filhos, no primogênito, e já faz o mesmo coisa. E sempre quer imitar Deus. É tão inútil quanto quem o segue. Então, espiritualmente, né, que eu estou dizendo. Então, ele enviou leões para matá-los e depois conheceram suas exigências, desconheciam. Então, eles disseram isso ao rei da Síria, porque era necessário explicar para ele que, olha, pessoas ali vão morrer, porque o Deus daquela terra ali mandou leão, sabe-se lá o que ele vai continuar mandando. Então, assim, o que vai acontecer com as pessoas? Então, o rei da Síria, eu estou sentindo de explicar de novo isso aqui, ó. O que eu acabei de falar do diabo, dele ser inútil e quem o segue. Não é quem o segue nós, pessoas, porque nós precisamos, obviamente, não é chamando as pessoas de inúteis, tá? Mas é o trabalho dele, que ele faz para nós cristãos, é inútil, porque nós temos Deus. Aqueles que o têm como Deus, o diabo especificamente, eles são que mais necessitam da gente. Mais necessitam de oração, mais necessitam de Deus. Okay? Então, o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar a viver ali para ensinar ao povo as ordenanças do Deus da terra. E é aqui, como a gente acabou de falar, que inicia, porque eles não tinham as ordenanças de Deus e agora vão ter. Então, vai ter israelita lá, mas vai ter israelita misturado. Então, por isso que eles não podiam falar com samaritanos. Jesus foi lá e falou. A gente já sabe da mulher do poço e tudo mais, e mais exemplos, mas especificamente, sabiam que os judeus, que eram, né, os que de fato seguiam, não também a Deus, porque não acreditavam em Jesus, mas os que moravam de fato, né, os que foram escolhidos mesmo ficaram, que não se misturaram, que são os fariseus e tudo mais,
os saduceus, tudo mais, e o povo que morava lá, eles não falavam com os samaritanos. Eles não podiam se misturar com os samaritanos, porque apesar de ter as ordenanças de Deus e tudo mais, porque um dos sacerdotes foi levado lá de fato, né? Eles não eram inteiramente puros, entregues a Deus, né? E se não me engano, até hoje, os samaritanos, quem existe de fato, até hoje eles cultuam uma forma diferente do judaísmo, uma forma diferente de fé, eles têm várias crenças. Ok? Assim, porque vem de costume, tá? Até hoje, até o dia de Jesus, até aqui. Isso aqui foi muito antes de Jesus e até o dia de Jesus eles fazem a mesma coisa. Assim, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou como adorar o Senhor. No entanto, cada nação fez os seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos santuários locais que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. São deuses, são nomes de deuses, ok? E a gente vê nações hoje em dia com seus deuses, suas crenças. Você vai num continente específico, tem um deus lá. Você vai em outro país, tem um outro lá. Os de Hamath fizeram Azima, os Aveus fizeram Libás e Tartaque. Os Sefarvitas queimaram os seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Então, são várias vezes, você está vendo aqui? São várias formas. Não adianta só achar que é só não fazer isso, não fazer aquilo. Tem várias formas e regras, como eu dei exemplos meus pessoais hoje. Eles adoraram ao Senhor, mas também nomeavam dentre ele pessoas para que servissem de sacerdotes aos santuários dos ídolos. Então, era Deus e os ídolos, Deus e os ídolos. Adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido exilados. Até hoje, porque nada muda, a Bíblia não muda, eles continuam em suas antigas costumes, lá atrás, tradições, introduzidos, práticas. Não adoram ao Senhor, nem se comprometem com os estatutos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem denominou Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles. Não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. E sacrifício hoje em dia é a nossa oração. Então, qualquer pessoa que ora para qualquer outro Deus, qualquer outra imagem, está fazendo culto. Independente do que o romantismo colocou, quer interceder, qualquer coisa, é isso. Está escrito, não sou eu. O Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço estendido é quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se prostrarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos estatutos, às ordenanças, às leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Quando está falando de sempre, está falando de sempre, porque isso vale até hoje. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês, nem adorem. Olha que lindo Deus falando novamente. Não se esqueçam da aliança que eu fiz com vocês. Não adorem outros deuses. Antes, adorem ao Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Seja o seu inimigo a gula, seja o seu inimigo a droga, seja o seu inimigo bebida, seja o seu inimigo inveja, seja o seu inimigo ego, seja o seu inimigo orgulho. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Aquele que nunca te vê no trabalho, aquele que perturba a sua vida, ele os livrará das mãos dos seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em seus antigos costumes. Mesmo quando essas nações adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, os seus filhos e netos continuam fazendo o que os seus antepassados faziam. Então, essa coisa de é uma religião antiga, é uma coisa, nada disso é relevante para quem lê a palavra de Deus, porque até hoje fazem o que os seus antepassados faziam. Então, tomem cuidado, porque a salvação é individual. Seu antepassado, sua família, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu esposo, independente. Você
tem a sua salvação com Cristo sozinho. Sozinho, ok? Finalizamos hoje. A honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bênção de live. Eu acabei de ver aqui as mensagens que eu tenho. Meu irmã fazendo graça, obviamente, do meu passado. E a frase que ela fala: Deus, quando quer falar, usa até um jumento. Exatamente isso. Enfim. Bom, então finalizamos. Voltamos amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 18, que eu não consegui terminar hoje. E não vou me desculpar, porque Deus tem um propósito, sabe por que especificamente, né? Mas é isso. Um beijo, Grazi viu essa mensagem aqui. Um beijo. Amo vocês, fiquem com Deus. Essa live de hoje, que a Grazi está escrevendo, essa live de hoje, ela separadamente pode ser algo que você pode mandar para alguém que tem no seu, que Deus põe no seu coração. Precisa ouvir o que está escrito. A palavra de Deus ficou compartilhada na tela, o mapa ficou separado na tela. Envia para aqueles que você acredita que é importante. Peça para eles no tempo, olha, 1 hora, mas assista. Como se fosse 1 hora de novela, de futebol, de filme, assista, leia. Essa vocês podem compartilhar, porque ela é, né, separada, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Essa live foi muito perfeita. Amém. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente ora o quê? Para Ele fazer, Ele falar, para Ele, né? Apesar de hoje, eu acabei de lembrar, eu nem orei dizendo, Senhor, me use como um canal e tudo mais, mas Ele toma controle de tudo, porque quando no final da oração a gente fala aqui, que ela é consagrada a Ele. Então, Ele não vai deixar que eu, uma pessoa, um ser humano, conduza o que é dele, né? Então, Ele vai me usar, obviamente. Mas é sempre bom orar. Enfim, é isso. Finalizamos. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.